Olá, esta é a nossa EBD de Efésios e a gente vai começar abrindo em Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 3, ou melhor, de 1 a 2. Eu peço que você abra em Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Gente, antes da gente pensar na carta aos Efésios, a gente vai tentar olhar um pouquinho para o contexto. Essa aula é uma aula de introdução ao livro, então a gente não vai trabalhar nenhum assunto específico da carta. Nós vamos olhar a carta de maneira panorâmica, tentar entendê-la de modo introdutório. Mas antes, eu acho importante a gente fazer uma breve apresentação sobre o contexto geral desta época, ok? Eu não vou usar todos esses slides aqui de introdução ao Novo Testamento, que é uma outra aula que eu já dei em outros lugares, mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, ok, desse período do Novo Testamento. Então, relembrando um pouco, toda a história do Antigo Testamento, esta é uma linha do tempo que eu fiz, de todo o Antigo Testamento, desde a criação até o livro de Malaquias, certo? Você tem aí em cima os livros bíblicos em ordem cronológica. Alguns livros, muitas vezes, estão dentro de outros livros, historicamente, ok? Como você pode ver, por exemplo, o livro de Levítico, ele está ali entre Êxodo e Números, basicamente, historicamente, entende? Porque ele não é um livro histórico, é um livro de lei. Né? Alguns dos profetas lá em cima estão todos dentro, praticamente, de 1º e 2º Reis. Estão vendo? Então, quando a gente olha para essa linha histórica de todo o Antigo Testamento, a gente pode observar alguns pontos interessantes, como, por exemplo, o chamado de Abraão, o Êxodo, a entrega da lei, a entrada em Canaã, o período dos juízes, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, o cativeiro babilônico, que aqui é o ponto que eu quero chamar a atenção, que aqui já começa uma influência mais forte de outros povos sobre o povo de Israel. O povo de Israel foi muito influenciado pelos egípcios, obviamente, pelos 400 anos que ficaram lá. Entretanto, depois eles começam a criar sua própria identidade como povo. Eles são uma nação, se tornam um reino dividido, e eles, obviamente, que eles sofrem influência de outros povos, mas eles vão sofrer uma influência muito mais impositiva com o cativeiro babilônico, afinal eles vão viver lá. E depois do cativeiro babilônico, eles voltam. Só que eles voltam sob o domínio do Império, quem lembra? Que império que domina o Império Babilônico? O Império Persa. Depois do Império Persa, ele sofre influência do Império Grego. E depois do grego, do Império Romano. É por isso que quando você termina o livro de Malaquias, você está com o Império Persa no poder, dominando a região. Mas quando você começa o Novo Testamento, quando você vai ver aqui os escritos de Paulo, quem está dominando? Roma. Você termina o Antigo Testamento e não há nenhuma menção à sinagoga. Você começa o Novo Testamento, você vê um monte de menção à sinagoga. Você termina o Antigo Testamento, você vê um monte de fariseu. Você termina o Antigo Testamento e não existe fariseu. Não existe farisaísmo. Saduceus, escribas, zelotes, isso não existe. Escribas começa com Esdras, né? Mas zelotes, por exemplo, não existe. Agora, o Novo Testamento começa. Então, são muitas as coisas que mudam nesse período, porque nós temos um período aí de 400 anos que não há escrito inspirado por Deus, não há escrito profético entre Malaquias e João Batista. E os escritos de Paulo estão imersos nessa cultura. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês dessa cultura, porque Efésios também está imerso nessa cultura. Coisas que são interessantes a gente pensar sobre esse período, algumas das influências, especialmente gregas e romanas, porque a gente tem influência babilônica, tem influência persa, tem. Mas a influência grega e a romana são as mais fortes que interferem, inclusive na linguagem daquele povo, na mentalidade daquele povo. Né? Especialmente se você considera que os efésios, por exemplo, estão na Grécia. Né? Quando você olha, por exemplo, para o Império Grego, o domínio dos gregos, você tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, Alexandre o Grande ele conquista toda a região do Antigo Oriente Próximo e da Europa. Toda. Em pouquíssimos anos. Pouquíssimos anos ele conquista tudo. Ele varre a região, nós não temos... ele varre aquela região ali. Ó. Tá vendo? A expansão do Império Assírio, que está escrito ali.
ele varre toda essa região em pouquíssimos anos. Mas como tudo aquilo que se conquista rapidamente se perde rapidamente, ele mal morre e os seus filhos já dividem o império, né? Os impérios seleucidas, ptolomaicos. Então você vê que ele é dividido entre dos Lágidas para os Seleucidas. Você tem a entrada de Antíoco Epifânio, que é alguém que sacrifica porca no templo de Jerusalém. Ou seja, é uma profanação do templo de Israel. Os judeus se tornam extremamente avessos aos gregos nesse período. Tá? Por isso você tem justamente a revolta dos Macabeus. Uma revolta de judeus que estão sendo helenizados, ou seja, estão se tornando gregos, porque o grego ele era muito impositivo na sua cultura. O grego, ele impunha a sua cultura. O grego, ele queria que todo mundo falasse a sua língua. Ele queria que todo mundo pensasse como ele. Ele queria que todo mundo adorasse o Deus dele. Zeus passou a ser adorado no Templo de Jerusalém por um tempo. É bizarro, mas o grego ele era muito impositivo, certo? E aí, você tem algumas coisas boas disso. Você tem a cultura grega, tem partes positivas da cultura grega que são inseridas no contexto dos cristãos, inclusive. Você tem coisas da filosofia e da cosmovisão grega que são pontos positivos. Tem coisa positiva e tem coisa negativa. Você tem o idioma. Deus usa a língua grega para escrever o Novo Testamento, que é uma língua que tomou toda aquela região. Entende? E você tem a própria Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, tradução esta que os apóstolos e Jesus vão utilizar para citar o Antigo Testamento. Quando você muitas vezes vê uma citação do Antigo Testamento, na maioria das vezes, essa citação é uma citação da Septuaginta e não da Bíblia hebraica no Novo Testamento. Isso é muito interessante, porque era a linguagem comum. A Septuaginta era o que a Ara se tornou aqui no Brasil por muito tempo. A Almeida Revista Atualizada. Hoje já mudou um pouco, hoje já está um pouco mais diverso, mas por muito tempo a área corrigida era o que a Septuaginta era no tempo de Jesus. Entende? Só que você tem muitos pontos negativos. Você tem escravidão, porque os gregos escravizavam. Você tem muita imoralidade. Você tem muita crueldade. Você tem muito desprezo pelas mulheres e um aborto incentivado nesse período. É também um império muito mau em alguns aspectos e que influencia maleficamente algumas coisas. Alguns desses pontos aparecem nas cartas de Paulo. Alguns desses pontos aparecem nas cartas de Paulo. Entende? Agora, os romanos, depois que eles conquistam o mesmo império que os gregos conquistaram, os romanos também conquistaram, tá? Só que os romanos, eles não eram tão impositivos quanto a cultura. Eles eram impositivos enquanto a imposto. Você pode adorar o Deus que você quiser, mas paga imposto. Mas dá o meu dinheiro. Entende? Então você tem pontos positivos. Você tem uma noção de governo que vem dos romanos. Interessante que Paulo fala muito sobre governo em Romanos, nas cartas romanas. Né? Você tem a ideia política. Gente, o direito romano é utilizado até hoje na nossa cultura. O direito que a gente usa hoje vem do direito romano. Né? Então a noção de poder e a noção de política dos romanos era muito avançada. A infraestrutura, se não fosse as construções das estradas que os romanos fizeram, o evangelho nunca tinha avançado por toda a Europa e todo o Antigo Oriente Próximo como avançou. Se não fossem as estradas que os romanos fizeram, o evangelho nunca teria avançado tanto. O movimento missionário no tempo dos apóstolos não teria se desenvolvido tanto. Entende? Então tem pontos positivos. A liberdade de pensamento, a miscigenação e a paz em toda a região. Querendo ou não, por mais que tenha sido pela espada, depois de um tempo, a paz reinava naquela região. Com exceção dos momentos em que tínhamos as revoltas. Por isso que Pilatos fica muito preocupado. Quando o povo começa com a rebelião ali, um início de revolta, um início de motim, com relação a Jesus Cristo. O que eu faço? Se eu liberto Jesus, muito provavelmente o povo começa uma revolta. Essa era a questão de Pilatos. E ele, como governador, ele não era imperador, como governador da Judéia, ele estava muito preocupado de sofrer um tapinha na bunda do Tibério César. Entende? Mas tem muito ponto negativo. Os romanos também influenciam negativamente a região, com escravidão, também com imoralidade, também com muita crueldade, e com uma religião totalmente despreocupada com a moral. Ok? São muitos os detalhes que a gente poderia aprender. Olha o tamanho do Império Romano, gente, na época. Israel está ali. Éfeso está aqui, na Grécia. Estão entendendo? A carta aos Efésios que a gente vai ler agora. São muitas as questões. Mas, esses são os imperadores. Por exemplo, o imperador quando Jesus nasce. Imperador de Roma. Isso aqui é o que a inteligência artificial fez, tá? Com os bustos.
Ela fez uma visão de como seria real. Esse é o imperador de quando Jesus morre, Tibério César. Mas você tem todos esses. Calígula, de 37 a 41. Cláudio, Nero. Vai aparecer as imagens. Espera a internet. Nero é uma cara de louco, né, gente? Fala a verdade. O cara tacou fogo na própria casa e matou. Ele estuprou a própria mãe, se eu não me engano. Ou ele matou a própria mãe, agora eu não lembro. O Calígula também era louco. Vespasiano, Tito. Tito era o general de Vespasiano que invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém no ano 70. Depois ele se torna imperador. Certo? E a carta aos Efésios, vocês vão ver, ela é escrita muito provavelmente nos anos 62 depois de Cristo. Quem era imperador nessa época, então? Justamente, o próprio. O período, gente, era um período muito complicado para os cristãos. Paulo estava onde nesse período? Quem lembra? Abra no capítulo 4. Rogo-vos eu o quê? Prisioneiro. Paulo estava preso, muito provavelmente. Há algumas opções de prisão aqui, tá? Mas muito provavelmente Paulo estava preso em Roma, na capital. Numa prisão domiciliar. Venha comigo para Atos, capítulo 28, e você vai ver onde Paulo estava. Versículo 16 de Paulo 28, de Atos 28. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o quê? O soldado que o guardava. Ou seja, ele estava preso numa casa. Ele não podia, prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, brincadeira, não tinha isso naquela época, mas era mais ou menos isso. Veja os versículos 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus sem impedimento algum. Muito provavelmente, nesta prisão que Paulo fica por 2 anos, segundo a história, não segundo o texto bíblico, porque Atos termina aqui, Paulo muito provavelmente é solto por algum tempo e alguns 2 anos depois ele volta a ser preso, não mais numa casa, mas nas masmorras de Roma, que aí eram prisões fechadas, masmorra mesmo, sabe? Quase como uma caverna sem entrada de luz do sol, úmida, cheia de ratos, e ali ele fica um tempo e ali muito provavelmente ele escreve a segunda carta a Timóteo. E é muito provável que nessa masmorra ele escreve aquelas palavras tão lindas: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e desde já me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos aqueles quantos amam a sua vinda. Muito provavelmente, alguns meses depois, nesta carta, que ele indica que estava chegando o inverno, talvez Paulo, além de estar num lugar frio, úmido, cheio de ratos e com fome, passa o inverno nesse lugar, passa o outono e o inverno em Roma, que são extremamente frios, e ali ele é levado à execução, à pena de morte por decapitação, né? Inclusive, lá em Roma, há um lugar onde alguns historiadores acreditam que tenha sido o lugar onde Paulo foi decapitado. Era uma espécie de um pilar, né, de pedra, né, quase que de concreto, levemente arredondado em cima, né, onde você colocava a sua cabeça de lado, e aí o soldado vinha e cortava a sua cabeça, como mostra no filme, Paulo Apóstolo de Cristo, para quem assistiu. Então, ele estava no período de Nero, um imperador louco, um imperador que tacou fogo em Roma. É provável que a segunda prisão de Paulo, gente, inclusive, porque Paulo morre praticamente junto aqui com o reinado de Nero, é muito provável que a segunda prisão de Paulo tenha sido por causa desse incêndio que Nero colocou em Roma, em julho de 64, alegando que, e ainda disse, colocou a culpa nos cristãos, dizendo que os cristãos é que tinham incendiado Roma, né? Os cristãos nessa época, especialmente em Roma, na cidade de Roma, não em todo o império, mas na cidade de Roma, gente, os cristãos eram as lâmpadas da cidade. Os cristãos eram incendiados. Eles eram as velas. Na época não tinha poste
de iluminação. Os postes de iluminação da cidade eram os cristãos pegando fogo. É isso que acontecia nessa época, né? E então você considera tudo que Paulo está escrevendo, não pensando agora tanto nos Efésios, porque os Efésios não sofriam tanto esse tipo de perseguição, porque estavam mais distantes, estavam na Grécia. Mas pensa em Paulo, escrevendo o que escreve. Se você já leu Efésios, se você lembra um pouquinho da profundidade da celestialidade de Efésios, você deve ficar impressionado que um homem numa prisão, num lugar desse, escreve, sem vírgula alguma, 14 versículos de bênçãos espirituais que Deus nos deu nas regiões celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Em amor nos predestinou como seus filhos, adotados, segundo a riqueza da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, revelando-nos o mistério da sua vontade. Mistério este, segundo o beneplácito da sua vontade de fazer convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Gente, um homem que não respira para falar das bênçãos celestiais de Cristo, um homem que está tão preocupado com essas bênçãos maravilhosas que Cristo nos deu, que ele escreve do versículo 3 ao versículo 14 sem uma vírgula, sem um ponto e vírgula, sem um ponto final. São frases que se interligam, que é até difícil de você interpretar. Porque ele não tem ponto. Na tradução você vai ver que tem ponto. Mas no original não tem ponto. É uma frase atrás da outra, é uma frase dentro da outra. Como diz um humorista, é como, para aqueles que ouvem futebol, é como o Kleber Machado, que nunca termina uma frase. Vocês já viram isso? Boa noite, nós estamos aqui no estádio do Morumbi, estádio este que foi fundado por tal pessoa esta que... E vai ligando as frases assim que nunca acaba. Paulo vai terminar a sua frase no versículo 14, e no 15 ele começa outra frase que só termina no 23. É um Paulo que está impressionado com as glórias da igreja nas regiões celestiais em Cristo. E que escreve isso preso. Escreve isso numa prisão. Gente, é interessante que... Agora, alguns detalhes um pouco mais técnicos, tá? Porque essa é uma aula de introdução mesmo. Quando você vê aí em Efésios, capítulo 1, a expressão aos santos que estão em Éfeso, você pode ver aí no seu versículo 1 do capítulo 1 de Efésios, aos santos que estão ou que vivem em Éfeso, certo? Essa expressão, ela não está em todos os manuscritos. Eu falei hoje sobre manuscritos de manhã, né? E o Novo Testamento possui mais de 5.000 cópias, 5.000 manuscritos, né? É o documento da história antiga mais bem preservado, certo? Se você pega a Ilíada de Homero, que é de antes de Cristo, é o segundo documento mais bem preservado da história antiga, que tem 960 aproximadamente manuscritos. Ou seja, é muito menos. Os escritos de Platão beiram os 300 manuscritos. É muito pouco. E as divergências textuais entre os manuscritos, quando você coloca todos os manuscritos um ao lado do outro, certo? E compara este versículo, o mesmo versículo, em todos os manuscritos que tem esse versículo, né? Porque às vezes o manuscrito não tem todos os textos do Novo Testamento, ele tem alguns textos, certo? Quando você compara os manuscritos, as divergências textuais beiram os 0,3%. E são divergências, sabe como? 1 João, capítulo 1, versículo 4. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Em algumas traduções, a vossa alegria seja completa. Às vezes muda uma letra no grego. São essas as divergências que ocupam esses 0,3% das divergências textuais, certo? Quando você pega os escritos, por exemplo, religiosos do Bhagavad Gita, que é o grande escrito dos hinduístas, as divergências beiram os 70%. Ou seja, são tantas que podem alterar o conteúdo da mensagem. As divergências dos manuscritos do Novo Testamento não alteram o conteúdo da mensagem. Mas alguns manuscritos de Efésios não possuem esta expressão que vivem em Éfeso. Aí alguns
interpretam isso da seguinte maneira. Logo, Paulo não escreveu essa carta para os Efésios. Paulo escreveu uma carta geral para a igreja. Alguns vão usar disso para dizer que nem foi Paulo que escreveu. Aí são os críticos um pouco mais fortes, né? Nem foi Paulo que escreveu, foi algum discípulo de Paulo. Alguns vão dizer isso. Nós não, ou pelo menos eu. Acredito que Paulo escreveu para os Efésios. A diferença é que, ao que parece, esta é uma carta tão celestial, tão teologicamente profunda, considerada por muitos como a rainha das epístolas, inclusive. Talvez até mais profunda que Romanos, num determinado aspecto, porque Romanos é uma carta bem circunstancial, por incrível que pareça. As pessoas muitas vezes acham que Paulo falou assim, preciso falar sobre justificação, vou escrever Romanos. Não. Paulo tinha uma necessidade na igreja em Roma, e essa necessidade é que os judeus muito provavelmente estavam voltando para Roma porque o imperador Cláudio tinha morrido. O imperador Cláudio, ele tinha expulsado os judeus de Roma. E aí, quando ele morre, os judeus voltam para Roma. Então, ao que parece, quando Paulo escreve Romanos, ele muito provavelmente está preparando a igreja de Roma para receber os judeus. Por isso que logo no primeiro capítulo você vai ter, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Termina aqui o versículo. Primeiro do judeu, depois do grego. Lembra que ele fala isso? E toda a relação entre judeu e gentil é tratada no livro de Romanos por inteiro. Inteiramente o livro de Romanos fala sobre judeu e gentil, por incrível que pareça. E a justificação, inclusive, no meio. Por isso que ele usa tanto a justificação baseada em Abraão, por exemplo, e depois em Adão, né? Porque ele está falando para um povo que vai receber estes que conhecem a Torá, que conhecem a Tanar. Então, o livro de Romanos é muito circunstancial. O livro de Efésios, há poucas menções muito pessoais. Há impessoalidade no livro de Efésios. Entende? Não tem tanta informação sobre os Efésios e nem sobre Paulo. Há poucas informações pessoais no livro de Efésios. Diferente do livro de Romanos, que você tem um capítulo só de saudação. Lembra do capítulo 16 de Romanos? Gente, o capítulo 16 de Romanos é um capítulo só citando nome de gente. Saúdem esses, saúdem Andrônico, Júnior, não sei o que, saúdem. Deu em Paulo um complexo de brasileiro de mandar abraço para todo mundo. Entende? Deus desceu esse complexo de brasileiro de mandar abraço para todo mundo. E Paulo começa a mandar abraço para todo mundo. Então, assim, tem muito mais pessoalidade no livro de Romanos do que no livro de Efésios, por exemplo. Então, ao que parece, Paulo sim escreve para os Efésios, para os irmãos que moravam em Éfeso, só que ele escreve de um modo tão contemplativo sobre, e aí já vou falar um pouco sobre o livro, os primeiros 3 capítulos, doutrina, os outros 3 capítulos, prática. Basicamente é assim que o livro de Efésios é dividido. Capítulos 1, 2 e 3, Paulo fala sobre a doutrina da igreja, a doutrina da salvação pela graça, a doutrina dos povos de Deus que se tornam um só povo. Entende? A doutrina do mistério do evangelho, da mensagem do evangelho. E aí, a partir do capítulo 4, ele começa a colocar em prática a doutrina que ele ensina nos primeiros 3 capítulos. Ok? Tudo isso que Paulo escreve de modo muito contemplativo, de modo muito belo, de modo muito bonito e doxológico, digamos assim, de adoração, foi tão impactante para os irmãos de Éfeso que, muito provavelmente, essa carta começou a ser circulada muito rapidamente. E como tinha pouca pessoalidade, eles começaram a tirar a parte em Éfeso, como que dizendo, esta carta vale para todas as igrejas. Como algumas cartas já faziam isso. Colossenses, gente, é uma carta gêmea de Efésios. Depois faça a comparação. Se você tem uma Bíblia com referência bibliográfica, com referência cruzada, e ela faz isso bem feito, tem Bíblia que não faz isso bem feito. Tem Bíblia que força muitas vezes a referência. Mas assim, se você tem uma boa Bíblia com referência cruzada, você vai ver que há muita similaridade de assuntos que Paulo trata em Colossenses como trata em Efésios. É muito semelhante as duas cartas. São muito semelhantes. Por isso são chamadas de cartas irmãs, cartas gêmeas. A própria carta aos Colossenses, Paulo fala, espero que essa carta seja lida aos laodicenses. Então ele já esperava que houvesse essa circulação.
A carta aos Efésios mais ainda, porque ela trata sobre a igreja no modo geral. Na mesma prisão, na mesma prisão. Ao que tudo indica, foram inclusive enviadas juntas por Tíquico, né? Veja o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 6. Paulo fala no versículo 21. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhe dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Agora vai para o Colossenses capítulo 4. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Tá vendo? O mesmo. Agora vai para Filemon. Onésimo vai com quem? Opa. Ó. Filemon. Não, aqui não há. Vou mostrar para vocês outra coisa. Não há menção de Tíquico. Mas olha. Filemon, versículo 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, à igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Agora, se você volta para Colossenses, você vai ver que no capítulo 4 também, versículo 8 vai dizer: eu o estou enviando, Tíquico, com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e o amado irmão que é da igreja de vocês. Ao que parece, Filemon, uma pessoa, era algum anfitrião ou talvez até presbítero da igreja de Colossenses. E Onésimo era seu servo, seu escravo. Quando Paulo envia Onésimo de volta para Filemão, Paulo envia Onésimo e Tíquico com as cartas de Filemão, a carta de Colossenses e a carta aos Efésios. Entende? Você vê, vai juntando todas essas coisas, você vai encaixando tudo isso. Porque eles estão indo para uma mesma região, entende? Não faz sentido fazer duas viagens, ainda mais nesse tempo que era muito perigoso. Paulo envia Onésimo junto com Tíquico, justamente porque Onésimo era um ex-escravo. E se alguém que talvez soubesse disso, ou soubesse que ele tinha roubado Filemão ainda mais, né, como ele tinha feito, ele poderia muito bem ser morto. Era muito perigoso, por isso ele envia junto com Tíquico, com cuidado com Onésimo. Entende? Então, é muito provavelmente que Efésios tenha esse contexto. Ok? Autor, apóstolo Paulo. E depois nós não teremos tempo hoje, depois você leia Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Porque Paulo, na sua terceira viagem missionária, você se lembra que Paulo fez 3 viagens missionárias? Na sua terceira viagem missionária, Paulo vai para Éfeso e fica lá por quanto tempo, vocês lembram? 3 anos. Paulo fica por 3 anos em Éfeso, e é justamente nessa estadia que ele fica, essa estadia em Éfeso, que, por exemplo, vai ter o famoso episódio de Paulo pregando àqueles que gritavam Diana dos Efésios. Lembram-se disso? Ou Ártemis dos Efésios? Lembram? Aqueles que gritavam. E é em Éfeso que Paulo, num lugar que eu vou mostrar para vocês exatamente onde Paulo pregou, no Areópago de Éfeso, que Paulo é expulso quando fala da ressurreição de Jesus. Né? Data, 62 depois de Cristo, muito provavelmente. Destinatário, igreja em Éfeso, gentios. Ok? Local de origem, muito provavelmente Roma, prisão domiciliar. Agora, a cidade de Éfeso, gente, era uma cidade com muita mitologia. Era uma cidade, gente, com muitos deuses, com muito misticismo pagão, sabe? Uma cidade com muita superstição, por exemplo, né? Então, isso gerava muito medo nas pessoas. As pessoas tinham muito medo naquela época. A cidade, os efésios, eram um povo de muito temor.
muito medo do que vai ser, muito medo das coisas espirituais, medo supersticioso, sabe? Medo do que vai ser, medo de morrer, medo dos poderes espirituais. É por isso que uma expressão tão forte do livro de Efésios é o quê? Regiões celestiais. Regiões celestiais, justamente. É uma das expressões mais recorrentes do livro de Efésios. Por quê? Quando ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele está falando, vocês não têm que ter medo dessas regiões. Vocês não têm que ter medo dessas coisas. Deus já nos abençoou. Ele usa um tempo no grego, auristo, que significa que já foi abençoado. Acabou. Já está tudo feito. Já está tudo consumado. Ele tem toda a autoridade sobre este lugar. A gente vai ver isso nos outros. Agora sim. Gente, olha onde está Éfeso. Está vendo? Ó, para vocês terem uma noção, aqui é Jerusalém, Israel, Éfeso aqui é Roma, tá vendo? Aqui é Corinto e Atenas. Estão vendo? Tudo isso faz parte da Grécia, da Macedônia antiga. Entende? Paulo estava em Roma e envia a carta para Éfeso. Ok? Olha este teatro. A cidade de Éfeso tinha mais ou menos 200 mil pessoas naquela época. Era muito grande para a época. Para a época era muito grande. Muito grande mesmo. Esse teatro cabe aproximadamente 60 mil pessoas. É de uma acústica surreal. Muito provavelmente Paulo pregou aí também. Entendem? Então é um lugar muito interessante. Vai. É o Billy Graham do século I. Propósito da carta. Unidade eclesiástica. Por quê? Vocês se lembram de algum texto que fala sobre isso? Unidade da igreja, judeus e gentios. Tinha judeu em tudo quanto é lugar. Lembrou de um texto? Com os cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Lembra disso, desse texto de Efésios? Quem lembra de algum outro texto que fala sobre a relação entre judeus e gentios? Não, de dentro de Efésios. Tem um texto bem famoso. Capítulo 2. O muro de separação, ele derrubou o muro de separação que havia entre vocês, lembra? E de dois povos fez um só. Estão entendendo? Por quê? Mesmo que não tivesse tanto judeu, tinha judeu, e obviamente, a partir do momento que você entra dentro da comunidade cristã, querendo ou não, em algum momento você vai ter acesso ao conhecimento sobre o judaísmo, não tem como. Porque você vai falar assim, ele é o Messias prometido, mas prometido para quem? Prometido para quê? Quem que prometeu? Entende? Você crê no Messias, mas o que é o Messias para mim? Se eu não conheço, se eu não sei nada do Antigo Testamento. Então, as pessoas tinham que saber um pouco. Entende? Então, esse tipo de conhecimento, ele tinha que ser passado. Né? Então, Paulo fala muito sobre a unidade da igreja, de que a igreja é um único povo diante de Deus. Paulo fala muito sobre a igreja, gente. Igreja é um tema central do livro de Efésios. A igreja, a glória da igreja, o propósito de Deus para a igreja. E a igreja como um povo de Deus. Estão entendendo? Um povo formado de judeus e de gentios. De dois povos ele fez um só. E um povo, Paulo fala da origem da igreja, porque antes da fundação do mundo ele vos escolheu. Lembra disso? Capítulo 1, versículo 4, está aí. Antes da fundação do mundo ele nos escolheu. E ele também fala da consumação da igreja. Porque ela será apresentada santa e irrepreensível diante dele em amor. Ou Paulo fala da consumação no capítulo 5, quando ele fala que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificá-la, para ela ser apresentada santa e inculpável diante de Deus, diante dele mesmo. Então, a igreja é um tema central. Os fundamentos mais claros da fé cristã estão em Efésios, porque ele trabalha
não de modo tão exaustivo a justificação como Romanos, mas ele trabalha a salvação, ele trabalha a bênção de Deus antes da fundação do mundo, ele trabalha o supremo propósito de Deus com a história. Gente, o livro de Efésios trabalha toda a história de Deus. Todo o propósito eterno de Deus, desde a eternidade até a eternidade. Ele passa por tudo, vocês entendem? Ele trabalha com a ideia de que, assim, qual é o plano principal do coração de Deus? Qual é o plano de Deus? Ele trabalha desde o começo até o final. E como a gente é incluído nesse plano? Através da salvação pela graça, porque outrora vocês andavam mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Vocês entendem? Então ele vai trabalhando todos os fundamentos que fundamentam o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Ele até usa essa expressão, eterno propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus, no capítulo 3. Né? Então, a igreja em si, ela é muito forte como tema do livro de Efésios. Outro tema, outro propósito, é a instrução de convertidos na fé. Porque ele instrui o básico, mas ao mesmo tempo é um básico glorioso. Não é um básico superficial. Essa é a grande diferença de Efésios. Não é um básico superficial. É um básico que dá base. Básico no próprio sentido da palavra básico, de base, de fundamento. É um fundamento profundo que Paulo traz no livro de Efésios. Estão entendendo? E ele escreve também contra a magia e o ocultismo. Ele, em muitos momentos, ele contrasta a magia, como eu falei, o ocultismo, as superstições, com o poder de Deus. Tanto é que ele vai falar sobre a armadura. Nossa guerra é contra principados e potestades. Ele fala isso no capítulo 6. Um esboço rápido e simples do livro de Efésios. O livro de Efésios, gente, enquanto esboço, como eu disse, nos seus primeiros 3 capítulos, ele fala muito sobre doutrina. Nos segundos 3 capítulos, né, o 4, 5, 6, ele fala muito sobre a prática da vida cristã, o comportamento cristão, o andar da vida cristã. E cada capítulo dá certinho isso. Tanto é que quando eu fui separar a escala das nossas EBDs em Efésios, eu fui vendo que no final dá exatamente igual. É um parágrafo, são 2 parágrafos por capítulo. Então, cada capítulo é dividido ao meio, praticamente. Entende? Em termos de assunto. Tá? Então, é muito fácil dividir Efésios nesse quesito. Entende? Cada capítulo tem 2 grandes parágrafos. Entenderam? 2 grandes assuntos que ele trata em cada capítulo. Certo? Então, o primeiro capítulo, Paulo fala muito sobre o cabeça. Paulo fala muito sobre a glória da igreja unida ao cabeça, unida a Jesus Cristo. Olhe com seus próprios olhos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 20. Olha as ênfases que a gente já falou até de poder, né? O poder de Deus. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O que ele está falando aqui? Vocês têm medo do quê, gente? Vocês têm medo do mundo espiritual? Vocês têm medo dos poderes celestiais? Vocês têm medo da magia, do ocultismo? Vocês têm medo dessas coisas? Gente, Jesus ressuscitou dos mortos. Não tem o que temer. Estão entendendo? Ele exerceu esse poder, suprema grandeza do seu poder. Olha as palavras que ele usa. Suprema grandeza do seu poder. É igual no capítulo 1 que ele fica falando a riqueza da glória da sua graça. A suprema grandeza do seu poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. Olha lá. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Olha o que ele está falando. Acima. Jesus Cristo está assentado acima de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. Meu Deus do céu! Não há nada que não esteja debaixo da soberania de Jesus Cristo ressurreto. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés de Cristo, para ser, Jesus Cristo, o cabeça sobre todas as coisas. Ele termina com essa ideia.
Veja no versículo 10. Ó, para ser Jesus Cristo cabeça e o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Veja o versículo 10, que ele fala sobre convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. A palavra convergir é uma palavra bem engraçada no grego, é anakepalaio sastai. Anakepalaio sastai. Kepalaio vem de capo. Capo, cabeça, capitão, capacete. Ok? Ou seja, encabeçar todas as coisas em Cristo. Tudo será encabeçado pelo senhorio de Jesus Cristo. Todas as coisas vão convergir em Cristo. Entende? Ele vai se assenhorar sobre tudo. Gente, o Cristo de Efésios, o Cristo revelado em Efésios, não é somente um Cristo que perdoa seus pecados. Não é só isso. E olha que não é coisa pouca, o perdão de pecados. Mas o Cristo revelado por Deus, por meio do apóstolo Paulo em Efésios, é um Cristo cósmico. É um Cristo cósmico, gente. É um Cristo que vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E aquilo que não for reconciliado com Ele, vai ser banido da sua presença. Entende? É um Cristo que vai ser Senhor sobre todas as coisas, que vai ser cabeça sobre todas as coisas. Jesus Cristo é muito mais que um perdoador de pecados. Isso não é pouca coisa. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele é aquele que Deus o Pai escolheu para ser o cabeça do universo, da criação, das galáxias, das estrelas, dos povos, das nações, das plantas, dos animais. Todas as coisas vão se convergir, ser encabeçadas por este Cristo. Olha o versículo 10 o que ele fala, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tudo será colocado debaixo do domínio deste cabeça. Ele é um Cristo cósmico. Ele é o cabeça, não só da igreja, será o cabeça de tudo, de todas as coisas. Mas aí o primeiro capítulo é dividido entre as bênçãos e a oração de Paulo. Eu oro para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Lembram disso? Eu oro para que, iluminados os olhos do vosso coração, vocês saibam qual é a esperança do vosso chamamento, qual é a riqueza da glória da vossa herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder. É uma oração de Paulo, a segunda parte do capítulo 1. Depois, no capítulo 2, ele fala sobre o corpo. Ele fala sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Se ele falou sobre o cabeça, agora ele fala sobre o corpo. Ele fala sobre a graça que é aquilo que forma este corpo. Estão entendendo? A graça é aquilo, é o instrumento que Deus usa para constituir o corpo do seu Filho, o corpo de Cristo. É por meio da graça que nós somos incluídos no corpo de Cristo. Só por meio da graça. Não tem como você se incluir no corpo de Cristo por meio das suas obras. É isso que Paulo vai falar. Não tem como você se incluir no corpo de Cristo se você não entende o plano de Deus para judeus e gentios, para Deus fazer um povo. Entende? E depois ele fala justamente sobre unidade e paz. Nós temos paz com Deus e paz uns com os outros. E ele termina o capítulo 2 de uma maneira gloriosa, mostrando que este corpo de Cristo não é somente um corpo de Cristo, mas é a família de Deus Pai. E que esta família de Deus Pai não é só uma família de Deus Pai, não é só o corpo de Cristo, mas é o templo do Espírito Santo. Para que ambos, todos nós, tenhamos acesso ao Pai. Ele mostra que a igreja aqui é a família do Pai, o corpo do Filho e o templo do Espírito Santo. No capítulo 1 você vai ver a mesma coisa. Você vai ver o plano de Deus enquanto Pai, enquanto Filho e enquanto Espírito Santo. Olha como Paulo trabalha uma complexidade de assuntos ao mesmo tempo, de modo muito glorioso. Entende? Depois, ele fala sobre a cabeça, ele fala sobre o corpo, depois ele fala sobre a mensagem que ele está dando. Esta mensagem que eu estou dando para vocês estava oculta aos profetas passados. Estava oculta aos tempos antigos e nos foi revelada nesta época. Eu, o menor de todos os santos, a mim, o menor de todos os santos, olha que linda essa expressão, me foi revelado este evangelho.
este mistério. Mistério que estava oculto, mas agora foi revelado. Entende? E aí, falando sobre essa mensagem, ele faz sua segunda oração. O mistério do Evangelho e a oração. E então ele parte para a prática. Ele mostra sobre os dons que edificam este corpo, que edificam esta família, que edificam este templo do Espírito Santo, por exemplo, e constituiu a uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a capacitação dos santos, para o desempenho do seu próprio serviço. Lembram desse texto? Ou seja, a unidade do corpo. E ele vai falar também no capítulo 4 sobre eu, prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vocês andem de acordo com a vocação que fosse chamados. Agora ele começa a falar sobre o andar. Começa a falar sobre o comportamento. E aí ele dá um testemunho e uma exortação sobre a gente parar de mentir, a gente irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Lembra de tudo isso? Parar de roubar, esse tipo de coisa. Aí ele fala sobre a conduta apropriada no capítulo 5, sobre a nova vida em amor e a submissão, e ele termina falando sobre o relacionamento, fala sobre o casamento com Cristo, a glória de Cristo e a igreja, do cabeça e do corpo, e relacionamento, e sobre a armadura para nós lutarmos a vida cristã. Alguma dúvida sobre Efésios? Gente, é por isso que a gente quer estudar Efésios com vocês, para a gente entender quem nós somos como povo de Deus, esse povo, para nós entendermos quem é o nosso Cristo, quem é o nosso cabeça, qual é a glória que Deus está reservando para a gente como povo de Deus. Entende? O que significa o Evangelho, o que significa a graça, o que significa a fé, o que significa a igreja, o que significa ser família, o que significa ser corpo, o que significa ser templo do Espírito Santo, o que significa andar em amor, o que significa andar de acordo com a vocação que fosse chamada, o que significa vocação. Os fundamentos da fé cristã estão na Epístola aos Efésios. É por isso que a gente quer estudar Efésios com vocês. Tá bom? Nenhuma dúvida? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra que é tão rica e tão gloriosa. Pedimos agora que o Senhor enraize aquilo que aprendemos aqui na nossa mente, no nosso coração, para que, Senhor, possamos aprender mais ainda quando estivermos lendo e ouvindo e ensinando o que a tua palavra tem a nos dizer por meio do livro de Efésios. Que a mensagem de Efésios seja realmente enraizada no nosso coração, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Te pedimos também pelo culto agora, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os meus irmãos que aqui estão. Obrigado pela presença deles. Que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor, com a tua presença e com a glória do Evangelho que o Senhor nos revela também por meio dessa epístola tão maravilhosa, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.